Cuidados paliativos, o que são? Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças, e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Organização Mundial da Saúde, 2017. O sofrimento de perceber a nossa realidade não começa somente no processo de morrer. Esse assombro já está presente na possibilidade de um diagnóstico, quando estamos apenas na expectativa de receber o resultado de um exame, por exemplo. O percurso entre a certeza do diagnóstico de uma doença grave, que ameaça a continuidade da vida, e a morte é acompanhada de sofrimento, sendo a doença uma interpretação de um conjunto de sinais e sintomas associados a exames de laboratório ou de imagem. Entendo que ela pode ser algo comum a muitos indivíduos, até com resultados quase idênticos. Existem milhares de pessoas com câncer. O sofrimento, porém, é algo absoluto, único, totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia como profissionais de saúde. Mas o sofrimento nunca se repete. Mesmo que o tratamento ofereça alívio para a dor, a experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. Cada dor é única, cada ser humano é único. Mesmo em gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, temos expressões de sofrimento absolutamente diferentes. Diante do diagnóstico de uma doença grave, as pessoas logo entram em sofrimento. A morte anunciada traz a possibilidade de um encontro veloz com o sentido da vida, mas traz também a angústia de talvez não ter tempo suficiente para vivenciar esse encontro. Os cuidados paliativos oferecem, então, não apenas a possibilidade de sustentar tratamentos considerados fúteis, mas também a realidade tangível da aplicação da assistência oferecida por uma equipe que pode cuidar dos sofrimentos físicos, dos sintomas, da progressão da doença ou das sequelas de tratamentos agressivos que foram necessários no controle da doença grave e incurável. O sofrimento emocional é muito intenso. Nele, o doente toma consciência da sua mortalidade. E essa consciência o leva à busca do sentido de sua existência. Sempre digo que medicina é fácil. Chega a ser até simples demais perto da complexidade do mundo da psicologia. No exame físico, consigo avaliar quase todos os órgãos internos de um paciente. Com alguns exames laboratoriais e de imagem, posso deduzir com muita precisão o funcionamento dos sistemas vitais. Mas observando um ser humano, seja ele quem for, não consigo saber onde fica sua paz. Ou quando culpa corre em suas veias, junto com seu colesterol. Ou quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Diante de uma doença grave e de caminho inexorável em direção à morte, a família adoece junto. O contexto de desintegração ou de fortalecimento dos laços afetivos permeia, muitas vezes, fases difíceis da doença física de um de seus membros. A depender do espaço em que a pessoa doente ocupa na família, temos momentos de grande fragilidade de todos os que estão ligados por laços afetivos, bons ou ruins, fáceis ou difíceis, de amor ou de tolerância, até mesmo de ódio. As consequências da experiência de morte alcançam todos, e a rede de suporte que o paciente tem pode ajudar ou dificultar esse momento de sua vida. E ainda temos a dimensão espiritual do ser humano, que adoece. Em geral, nesse momento de clara consciência da finitude, essa dimensão ganha uma voz que nunca teve antes. Existe aí um risco grande, de que a dimensão espiritual mal estruturada, construída sobre relações de custo e benefício com Deus ou com o sagrado, caia em ruínas diante da constatação de que nada vai adiar o grande encontro, o fim, a morte. Muitas vezes, a dor maior é a de sentir-se abandonado por um Deus que não se submete às nossas vontades e simplesmente desapareceu de nossa vida, em um momento tão difícil e de tanto sofrimento. Os cuidados paliativos podem ser úteis em qualquer fase da doença, mas sua necessidade e seu valor ficam muito mais claros quando
a progressão atinge níveis elevados de sofrimento físico e a medicina nada mais tem a oferecer. Fecha-se, assim, o prognóstico e anuncia-se a proximidade da morte. Os médicos profetizam: não há nada mais a fazer. Mas eu descobri que isso não é verdade. Pode não haver tratamentos disponíveis para a doença, mas há muito mais a fazer pela pessoa que tem a doença. Minha busca pelo conhecimento a respeito de como cuidar das pessoas com doenças graves e incuráveis em todas as suas dimensões, especialmente quando se aproximam do fim da vida, sempre foi fruto de bastante empenho e teimosia. Hoje me dizem que não sou teimosa, sou determinada. Teimosia ou determinação dizem respeito à mesma energia, mas são identificadas somente no fim da história. Se deu errado, era teimosia. Se deu certo, era determinação. Movida por essa energia, deparei muitas vezes com mais perguntas do que respostas. Vejo a importância do meu trabalho para os pacientes que precisam desses cuidados. Não posso classificar como boa ou ruim a opção de ser encaminhado para cuidados paliativos, mas vejo-a como absolutamente necessária para viabilizar uma boa qualidade de vida na finitude humana. Se um dia formos diagnosticados com uma doença terminal, a única coisa de que poderemos ter certeza é: um sofrimento insuportável nos aguarda. Ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida é uma dessas coisas que trazem muita paz e muito conforto para quem está morrendo e para seus familiares. Trabalhar com a morte faz parte da minha profissão de médica, na maior parte dos meus dias. Penso que todo médico deveria ser preparado para nunca abandonar seu paciente. Mas na faculdade, aprendemos apenas a não abandonar a doença dele. Quando não há mais tratamento para a doença, é como se não tivéssemos mais condições de estar ao lado do paciente. O tempo de quando a doença se torna incurável nos traz uma horrível sensação de impotência, de incapacidade. O médico que foi treinado sob o conceito ilusório de ter poder sobre a morte está condenado a se sentir fracassado em vários momentos da carreira. A infelicidade é uma doença constante na vida do médico, que só aprendeu sobre doenças. Já aquele médico que busca o conhecimento sobre cuidar com o mesmo empenho e dedicação que leva para o curar, é um ser humano em permanente realização. Não cuido da morte em catástrofes ou em atendimentos de emergência. Observo meus pacientes um a um, no dia a dia da trajetória de suas doenças. Como sou geriatra, muitas vezes tenho a chance de ser a médica que cuida deles desde o início da jornada do envelhecimento. E isso para mim é um tremendo privilégio. Como eu os acompanho e os vejo como seres humanos únicos, que vivenciam seu sofrimento de maneira única, não posso abrir mão do preparo que essa versão de cuidados exige. E preciso me preparar sempre. A dedicação à minha formação técnico-científica continuada, à minha humanidade e ao autocuidado precisa estar em perfeita harmonia. Sem esse equilíbrio, é impossível dar o meu melhor no que faço. Preciso oferecer o melhor do meu conhecimento técnico junto com o melhor que tenho dentro de mim, como ser humano. Jamais poderei dizer que alcancei o máximo da minha humanidade, mas sei o tamanho do compromisso que firmei comigo mesma para desenvolver esse olhar atento e raro todos os dias. E é isso que me permite adormecer em paz todas as noites. A parte técnica do saber médico, ou seja, a habilidade de avaliar históricos clínicos, escolher remédios e interpretar exames, exige algum esforço, mas com o tempo vai ficando mais simples. Já a capacidade de olhar nos olhos das pessoas de quem cuido, de seus familiares, reconhecendo a importância do sofrimento envolvido em cada história de vida, nunca pode acontecer no espaço virtual do modo automático. Preciso manter uma atenção plena em cada gesto e ser muito cuidadosa com minhas palavras, com meu olhar, com minhas atitudes e principalmente com meus pensamentos. Todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. É impressionante como todos adquirem uma verdadeira antena captadora de verdade quando se aproximam da morte e experimentam o sofrimento da finitude. Parecem oráculos. Sabem tudo o que realmente importa nessa vida com uma lucidez incrível. Como recebem acesso direto à própria essência, desenvolvem a capacidade de ver a essência das pessoas à sua volta.
Não há fracasso diante das doenças terminais. É preciso ter respeito pela grandeza do ser humano que enfrenta sua morte. O verdadeiro herói não é aquele que fugiu do encontro de sua morte, mas sim que a reconhece como sua maior sabedoria. Hoje, em princípios do século XXI, mais de 1 milhão de brasileiros morre a cada ano, a maioria com grande sofrimento. Destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, de câncer, doenças crônicas e degenerativas. Cada 10 pessoas que estiverem lendo estas minhas palavras, 9 terão a oportunidade de perceber sua finitude de maneira concreta por meio da experiência de conviver com uma doença grave na vida. Um dia seremos parte dessa estatística, e o mais doloroso é que os nossos amados também. Uma pesquisa realizada em 2010 pela publicação britânica The Economist avaliou a qualidade de morte de 40 países. O Brasil ficou em terceiro lugar como o pior país do mundo para se morrer. Estávamos à frente, por bem pouco, de Uganda e da Índia. A qualidade de morte foi avaliada mediante índices como disponibilidade de acesso a cuidados paliativos, formação na área para os profissionais de saúde na graduação, número de leitos de cuidados paliativos disponíveis, etc. Em 2015, a pesquisa foi refeita, incluindo outros países, e ficamos em 42º lugar entre as 83 nações avaliadas, e Uganda nos ultrapassou. Fico feliz por saber dos méritos dos imensos esforços da equipe de Uganda, que conheço pessoalmente, mas me entristece ver a dificuldade de meu país para estabelecer metas compatíveis com nossas necessidades. Isso me mostra, de maneira dolorosamente clara, que nossa sociedade não está preparada e que os nossos médicos, como parte dessa sociedade miserável e em busca ativa pela ignorância da realidade da própria morte, não estão preparados para conduzir o processo de morrer de seus pacientes, o fim natural da vida humana. No final de 2021, um pesquisador americano decidiu refazer a pesquisa mais uma vez, agora publicado numa revista médica especificamente voltada ao tema do controle de sintomas. Nesse estudo, parâmetros como acesso à saúde, disponibilidade de analgésicos e estrutura dos serviços foram analisados, e novamente o Brasil fez feio, voltando ao humilhante patamar de terceiro pior país para se morrer, à frente agora do Paraguai e do Líbano. Durante esse processo, a dor e muitos outros sofrimentos físicos estarão lá para nos dizer: olá, estamos aqui e faremos o possível para você vivenciar seu morrer. Então, quando falo sobre sentir dor, me refiro a o que a dor nos diz, o que o sofrimento tem a nos dizer sobre ir embora, o que ele nos conta a respeito da vida que vivemos. No entanto, só conseguiremos pensar sobre o sentido da vida se a dor passar. Meu papel como médica é tratar o sofrimento físico com todos os recursos disponíveis. Se a falta de ar passar, se qualquer desconforto físico intenso passar, haverá tempo e espaço para a vida se manifestar. Muitas vezes, diante do alívio do sofrimento físico, o que aparece em seguida é a expressão de outros sofrimentos, como o emocional e o espiritual. A família fica aliviada ao perceber o conforto físico, mas então aparece a necessidade de falar sobre o que falta na vida. Virá o momento de pensar nas famosas pendências, das quais falaremos logo mais. Mas para esse alívio físico acontecer, precisaremos de médicos que saibam cuidar disso. Porque não dá para só pegar na mão. Não dá para só sofrer junto e rezar. Serão necessárias intervenções bastante claras e específicas para aliviar o sofrimento físico, envolvendo muito conhecimento técnico sobre controle de sintomas. E esse conhecimento falta em praticamente todas as faculdades de medicina em nosso país. Trabalhei em uma unidade de cuidados paliativos exclusiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, onde recebia pessoas encaminhadas pelo hospital para a perspectiva real de morrer em breve, em um curto espaço de tempo. E esse em breve era em breve mesmo. Do momento em que eu acolhia o paciente e dizia seja bem-vindo, passavam-se em média 15 dias até que eu assinasse o atestado de óbito. Alguns deles ficavam horas sob meus cuidados, outros ficavam meses, mas em média eram 15 dias. Pouquíssimo tempo para aquele corpo sentir-se confortável para conduzir a existência humana, muitas vezes ainda em busca de um sentido e significado, até o momento final. Quando conseguimos controlar os sintomas físicos, aquela vida, que era tratada como perdida, recomeça.
O desafio do médico é acertar na avaliação e no tratamento da dimensão física sem sedar o paciente. Infelizmente, no Brasil, todo mundo pensa que fazer cuidados paliativos é sedar o paciente e esperar a morte chegar. Muitos pensam que é apoiar a eutanásia ou acelerar a morte, mas isso é um engano imenso. Não faço eutanásia. E ninguém que eu conheça que tenha recebido formação consistente em cuidados paliativos a prega ou a pratica. Aceito a morte como parte da vida e tomo todas as providências e condutas para oferecer ao meu paciente a saúde, definida aqui como bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor, em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte de um tempo vivido assim, pleno de sentido. Acredito que a morte pode chegar no tempo certo, e assim será conhecida como ortotanásia. Mas ainda sou mais ambiciosa na prática dos cuidados paliativos, e busco proporcionar e presenciar a colotanásia, a morte bela. Na minha prática, seja no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde também atendo, ou no Hospice, a unidade de cuidados paliativos exclusivos do Hospital da USP, observo sempre o índice de sedação paliativa dos pacientes que cuido. Na minha galáxia de cuidados, precisamos sedar apenas 3% dos pacientes. No meu pequeno mundo de assistência à colotanásia, 97% das pessoas morrem no melhor de seu conforto, em momentos mais belos e intensos do que uma cena de cinema. Não tem diretor de cena, não tem ator, não tem script, não tem nada de ensaio. As pessoas fazem de primeira, porque para morrer não tem ensaio. Então sai aquela cena linda e emocionante, que fez todo o sentido na história da vida daquele ser humano. As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. Algumas pessoas não compreendem o que pode significar perceber a morte como um dia que vale a pena viver. Isso acontece simplesmente por não saberem o que fazer para que esse tempo seja preenchido com alguma experiência de dignidade ao alcance do recurso disponível ao paciente e sua família no momento em que esse cuidado é necessário. Realmente, o processo de morrer pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas, principalmente por conta da falta de conhecimento e habilidade dos profissionais de saúde ao conduzir esse tempo sagrado da vida humana. Nesse processo, quando temos à nossa disposição uma equipe de saúde de fato habilidosa para conduzir os cuidados com o tempo que nos resta, mesmo que seja pouco, então teremos a chance incrível de sair dessa existência pela porta da frente, com honras e glórias, dignas de grandes heróis, reis e rainhas da própria vida. Infelizmente, isso ainda está longe de ser a condição disponível para todos os brasileiros. Nem todos os médicos que trabalham com pacientes terminais sabem cuidar de pacientes terminais. A maioria diz que todo mundo sabe realizar cuidados paliativos, que é apenas uma questão de bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso, embora todos pensem ter. Nunca tive notícia de alguém que tenha procurado um psicólogo dizendo: "Vim aqui me tratar porque não tenho bom senso." A sociedade precisa entender que cuidados paliativos devem ser aprendidos e ajudar os médicos e profissionais de saúde a aprender. É um conhecimento de alta complexidade, de alto desempenho e, principalmente, de altíssima realização. E para alcançá-lo, é necessária a busca por formação. É preciso conversar sobre a morte para que o cuidado que ela demanda esteja absolutamente disponível para todos que dele necessitem. Somente através da educação para os cuidados paliativos de excelência é que poderemos alcançar a realização profissional alinhada com nossa realização como seres humanos. Cuidados paliativos é tratar e escutar o paciente e a família. É dizer, sim, sempre há algo que pode ser feito. Da forma mais sublime e amorosa que pode existir, é um avanço da medicina. Mensagem de agradecimento deixada por uma filha que acompanhou a morte do pai. Empatia ou compaixão? Não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força.
Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Rabindranath Tagore. Estar presente ao lado de alguém que precisa de cuidados paliativos não é viver pelo outro o que ele tem para viver. A habilidade da pessoa que tem que estar ao lado de alguém que sofre, de quem está morrendo, é um dom, um talento que se chama empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que pode ser a habilidade mais importante para um profissional de saúde que quer trabalhar com cuidados paliativos, pode ser também o fator de maior risco para que ele se torne incapaz de cuidar. A empatia tem seu perigo, a compaixão não. Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. A empatia às vezes cega a si mesma. Podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Vou tentar explicar o risco da empatia cega. Suponha que você tem combustível no seu carro para rodar 100 km. Se você andar 100, não voltará para casa. Simples assim. Se você tem capacidade de se colocar no lugar do outro, porém desconhece sua autonomia, corre o risco de entrar no lugar dele e nunca mais voltar para o seu. Terá andado demais sem ter ideia do quanto podia andar. Então, o primeiro passo para quem deseja se envolver com cuidados paliativos é se conhecer. Saber do que dá conta, do que se dispõe a fazer. Se essa pessoa deseja dar conta, e isso significa ultrapassar os próprios limites, então terá que construir nesse percurso paradas para abastecer. Tomar um refrigerante, um chá, um café, encher o tanque, fazer xixi, tomar um banho, encontrar um amigo. Alguém que entenda, que acolha, para poder continuar seu caminho em direção ao outro. Esse outro irá buscar nela mais do que ela poderá dar. Então, tudo bem passar do limite. Às vezes não temos escolha. Às vezes é a pessoa que amamos que está morrendo e passaremos do nosso limite. Só que, para dar conta de estar presente, teremos que atentar primeiro para nós mesmos. O ato de cuidar de alguém que está morrendo sem a responsabilidade do autocuidado é, a meu ver, a expressão clara e absoluta da hipocrisia. Total hipocrisia. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais. E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Simples assim. Muitas vezes ouço relatos como este. Eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos. Não tenho tempo para me cuidar. E aí eu digo, não conte isso para ninguém, então. É um vexame. Para mim, é como evacuar nas calças. Você não chega contando. Eu fiz cocô na calça. É um mico, uma irresponsabilidade. E quando você afirmar que a vida do outro vale mais do que a sua, está mentindo. A vida do outro vale para você se valorizar, para você dizer, olha só como eu sou legal, me mato para cuidar da vida dos outros. Não acontece só com pessoas comuns. Acontece também entre profissionais da saúde que trabalham com isso, que se acham legais também, mas não se cuidam. A empatia permite que nos coloquemos no lugar do outro e sintamos sua dor, seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformá-lo. Por isso, precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de pessoas capazes de entender nossa dor e de nos ajudar a transformar nosso sofrimento em algo que faça sentido.